Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 13 ao versículo 38. Veremos sobre a consciência tranquila de um servo de Deus. E eu lerei o texto conforme a exposição do mesmo. Assim como os nossos olhos estão para o nosso corpo, assim a nossa consciência está para a nossa alma. Os olhos que escolhem bem o que ver evitam grandes dores para o corpo, como afirmou o Senhor Jesus lá em Mateus 6, 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ele está falando dos nossos olhos, né? A nossa consciência é o olho da nossa alma. Feri-la é o mesmo que ferir os nossos olhos e ficarmos cegos. Nada melhor do que uma consciência tranquila diante do Senhor. Por isso que devemos praticar a confissão sincera de pecados, para termos a nossa consciência sempre limpa diante de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele afirmou que vários que não mantiveram a sua consciência limpa diante de Deus naufragaram na fé. Você pode ver isso lá em 1 Timóteo 1,19. E por isso mesmo ele exortou então o jovem pastor Timóteo a que estivesse sempre conservando o mistério da fé com consciência limpa. 1 Timóteo 3,9. Então por isso vamos meditar sobre a consciência tranquila de um servo de Deus. E olhando para as palavras de despedida, né, Paulo, nós veremos aqui, Paulo está se despedindo dos irmãos, especialmente os presbíteros de Éfeso. Então olhando para essa despedida de Paulo, neste texto, nós vemos que uma consciência tranquila perante Deus depende de três coisas. Primeira coisa que ela depende: comportamento servil. O comportamento de um servo, a atitude de um servo. Nós, porém, diz o texto, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos. Se você quiser ir para a página seguinte aí no estudo, na terceira página você tem aí um mapinha da terceira viagem missionária. Você consegue acompanhar aí o roteiro, né, que Paulo fez. Enquanto eu leio, você acompanha aí o roteiro. Então navegamos para Assos, de onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passamos de frente a Quios. Não vai aparecer Quios aí no mapa, mas é só seguindo o litoral ali, a rota, que você vai ver aí as cidades. No dia imediato tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Aí você localiza onde está Éfeso, onde está Mileto, e você vê mais ou menos a distância que eles percorreram. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Os versículos 13 a 21.
Então aí você tem esse mapinha, deu para você ver mais ou menos aí o roteiro que eles fizeram, né? Ele manda então, chegando em Mileto, ele manda chamar os presbíteros lá de Éfeso, para que eles lhes dirigisse várias exortações, conforme o verso 17. Ali eles estavam reunidos e Paulo então lhes dirigiu a palavra, e ele começa dizendo: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. Tratava-se aqui de um conhecimento que eles tinham de seu comportamento, o qual nada tinha a esconder. Ele agindo sem fingimento, sem bajulação, sem segundas intenções, mas servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações pelas ciladas dos judeus que sobrevieram a ele, conforme ele diz no verso 19, né? Observe que Paulo serviu aqueles irmãos porque manteve o seu foco em Deus, estando consciente de que o seu trabalho era para Deus e não meramente para as pessoas. Aqui nós temos uma lição preciosa para a nossa vida cristã. Quando nós tiramos o nosso foco da pessoa de Jesus e passamos a olhar as pessoas a quem nós estamos servindo, facilmente também nós perderemos o foco em servir essas pessoas. Por quê? Porque nunca conseguiremos agradar todo mundo. Nem mesmo conseguiremos agradar as pessoas que a gente consegue agradar, nem mesmo conseguiremos agradar 100%. E o nosso objetivo não é agradar as pessoas, nosso objetivo é agradar a Deus. Aqueles que se agradarem do que nós estamos fazendo para Deus, revelarão também que o foco delas é Deus, a glória de Deus. Mas quando nós perdemos o foco da glória de Deus na nossa vida, então, infelizmente, nós perdemos a capacidade de servir, nós perdemos a motivação correta de servir as pessoas, né? Este serviço foi feito, diz Paulo, com humildade, sempre sabendo quem ele era um pecador alcançado pela graça de Deus, e também com lágrimas por causa das provações causadas pelas perseguições dos judeus inimigos. Ele foi mandado por Deus, foi chamado por Deus para levar o evangelho aos judeus e também aos gentios. Mas ele sempre procurou primeiro os da casa de Israel, o povo de Deus, o povo da aliança. Mesmo assim, sofreu severa oposição da parte deles. Mas as perseguições não o desviaram de seu foco, pois como ele mesmo disse, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la anunciar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós temos a mensagem de Paulo, a qual ele jamais deixou de anunciar. Ele não só não perdeu o seu foco, que era a glória de Deus, como também não perdeu o conteúdo da mensagem. E esse é um grande desafio para nós, porque as provações, as lutas, as dificuldades na vida, com muita facilidade, nos fazem perder o nosso foco como igreja. Temos visto em nossos dias como as igrejas têm se tornado em clubes, têm se tornado em qualquer outra coisa, menos igreja. Outras, dando um pouco mais de seriedade, se transformam em empresas. São administradas como se fossem empresas, e não como o corpo de Cristo. Infelizmente, por quê? Porque estão perdendo a essência do Evangelho, estão perdendo a essência da palavra de Deus. Por amor a Deus e àqueles irmãos, primeiro, ele não mudou o conteúdo da sua mensagem. As coisas proveitosas que ele lhes anunciou eram o Evangelho da graça de Deus, que chama o pecador ao arrependimento. Em segundo lugar, ele não se deixou intimidar pelos inimigos. Antes, publicamente ou de casa em casa, proclamava o Evangelho a todos, a despeito dos inimigos
o perseguirem. Essa é a atitude de alguém que tem Deus diante dos seus olhos. Não se preocupa com outra coisa a não ser a glória de Deus. Este é o comportamento de um verdadeiro servo de Deus, que se coloca disposto a servir aqueles que Deus lhe confiou. Não servimos a Deus de fato enquanto não servimos nossos irmãos no ato. Grave isso. Nós não servimos a Deus de verdade, verdadeiramente, enquanto nós não estamos servindo os nossos irmãos, especialmente os nossos irmãos na fé e aqueles a quem Deus coloca em nossa vida. O chamado para o crente é um chamado para o serviço. Para o serviço. Não é à toa que Paulo e outros apóstolos sempre se apresentavam como servos de Jesus Cristo. Tem a palavra servo ali, especialmente quando Paulo se apresenta assim, essa palavra servo, doulos no grego, significa escravo. Alguém que agora tem a Cristo como seu Senhor. Eu sou escravo de Cristo, né? Você se lembra da última oportunidade que você teve de servir alguém? O que você fez? Para servir aos irmãos e ao próximo, você tem que ser humilde. Às vezes, levará você às lágrimas, mas faça isso para o Senhor Jesus, para a glória dele. Assim a sua consciência estará sempre tranquila diante de Deus. Então, comportamento, um coração de servo. Não só comportamento, né? Embora eu tenha dito isso, né, ali, né, comportamento servil, mas o comportamento ele é resultado de um coração servil, um coração de servo. E o servo, ele não combina com o servo a arrogância. O servo que combina com ele é a humildade, né? Seja humilde. Outra característica, característica de uma consciência tranquila é obediência completa. Versos 22 a 27 nos dizem assim: e agora, constrangido em meu espírito, né, Paulo continuando seu discurso, e agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo então declarou-lhes que sentia-se constrangido em seu espírito a ir para Jerusalém, né? Literalmente, ele disse que o seu espírito estava ligado a essa resolução e ele não tinha como fugir dela, né? Estar constrangido a ir para Jerusalém significa isso. Olha, eu estou sendo impelido a ir, não tem como eu fugir disso, né? Apesar de estar bem claro para ele que ele queria ir por causa do dia de Pentecostes, conforme nós vemos lá no verso 16, ele também sabia que estava cumprindo uma determinação do Espírito Santo de Deus que lhe guiava o tempo todo de cidade em cidade. Lembra quando ele foi chamado para ir para Macedônia? Ele tentou ir para uma direção, o Espírito Santo impediu, foi para outra direção, o Espírito Santo impediu, e aí então ele teve uma visão na qual um varão macedônio dizia para ele: passa a Macedônia, né? Vem para a Macedônia e ajuda-nos. Vem para o lado de cá e nos ajude. E aí então eles foram. Esse é um dos exemplos. Paulo sempre agiu
obedecendo à voz do Espírito Santo de Deus em seu coração, guiando os seus passos, guiando as suas decisões. Né? Havia em seu coração uma expectativa que não era nada agradável. O Espírito Santo lhe assegurara, garantira que o que ele iria encontrar pela frente seriam cadeias e tribulações. Já imaginou você recebendo um aviso desses? Eu quero que você vá para tal lugar, mas se prepare, porque lá a coisa vai ser difícil para você. Geralmente quando nos mudamos, né, a gente sempre pensa estar indo para um lugar melhor, para oportunidades melhores, né? Não para sofrimento. Eu lembro quando éramos só eu e a Janaína, quando a gente veio para o Vale do Paraíba em 2001. Eu não imaginava que 2 meses depois, aqui em São José, nós quase morreríamos naquele acidente. Né? A Janaína, graças a Deus, não teve, só teve um cortezinho na testa, uma torção no joelho e um marido chato para cuidar depois. Mas eu quebrei a bacia, 2 embolias pulmonares, uma hemorragia interna. Até hoje, quando eu recebi alta, o pessoal da pneumologia pediu para estudar o meu caso, porque eles não sabiam como eu havia resistido a 2 embolias. Uma já é difícil, imagina 2. Eu não imaginava passar por tudo que eu passei, né? Não imaginava. Mas Paulo, a coisa para ele foi muito pior. Aqui fala de cadeias e tribulações. Você vai para lá para ser preso, mas você não é assassino, você não é criminoso. Você é um pregador do Evangelho, você é um apóstolo. Imagina a situação. Essa expectativa de sofrimento sempre o acompanhara desde o seu chamamento. Nós vimos isso lá em Atos 9:16. Deus falou, né? Jesus falou. E eu vou lhe mostrar o quanto importa sofrer pelo Evangelho. Chamado para sofrer. Contudo, nunca se deixar amedrontar pelas circunstâncias, especialmente quando estas se mostravam nada favoráveis. Pelo contrário, toda vez que ele passava por uma tribulação ou por uma cadeia, Paulo sabia, estou fazendo a coisa certa, porque Jesus, quando me chamou, ele disse que eu passaria por isso, por tudo isso, pregando o Evangelho. Irmão, se quiser desligar o ventilador, pode desligar, tá bem, não tem necessidade não, tá friozinho, né? Não, pode desligar, né? Por favor. Então nós vemos que sempre, a cada nova tribulação que ele passava, a cada nova dificuldade que ele passava, ele tinha uma confirmação do chamado dele. Mas isso deveria servir para nós também, né? A Bíblia fala para nós que todos quantos querem viver piedosamente por causa de Cristo serão perseguidos, terão dificuldades. Cristo disse que nós teríamos aflições nesse mundo. Então nós não devemos nos iludir, esse mundo será difícil para nós. Essa vida será uma vida de dificuldade. Se você está vivendo um momento tranquilo na sua vida, louve a Deus por isso e aproveite para se preparar para o que virá. Porque virão lutas, virão dificuldades, especialmente se você estiver vivendo para a glória do Senhor Jesus. Mas o que faz uma pessoa se entregar obedientemente e de forma completa a Deus, mesmo sob o risco de morte? Paulo responde para nós: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Só consegue pensar assim e agir assim aquele que compreendeu que a sua vida não lhe pertence mais, mas àquele que por ela pagou alto preço, conforme o verso 28 nos mostra.
este tem o direito sobre ela, né, o Senhor Jesus. Logo, completar a carreira e desempenhar o ministério que o Senhor Jesus, que ele recebera, né, do Senhor Jesus, era a única coisa que lhe importava. Para Paulo, a única coisa que lhe importava era cumprir o ministério que o Senhor Jesus lhe confiou. E ele olhava para a sua vida e ele diz, né, eu não considero a vida preciosa para mim mesmo. Esse é o resultado de alguém que mortifica o seu eu e vive para a glória de Deus. Alguém que chega a esse ponto de não considerar a sua vida preciosa para si mesmo, porque existe algo mais importante, esse algo mais importante para ele é a vontade de Deus, é o que Deus quer que ele faça. No caso de Paulo, é a pregação do Evangelho, cumprir esse ministério que Deus lhe conferiu. A pessoa que chega a esse ponto é porque ela aprendeu a mortificar o seu eu. Essa pessoa não busca os seus direitos, essa pessoa não se preocupa quando é prejudicada, essa pessoa não se desanima e abandona o seu compromisso porque não teve o que ele gostaria de ter. Pelo contrário, essa pessoa que aprendeu a mortificar o seu eu, entende que o seu bem maior é o próprio Senhor Jesus. Ter a Cristo é o maior bem que nós podemos ter. Não ter Cristo é ser o mais completo miserável na face da terra. Cristo para nós é o nosso tesouro. Cristo tem direito sobre nós, ainda que não mais viesse a ver aqueles irmãos, faltou um ali, conforme ele diz no verso 25, seu coração estava tranquilo pelo fato de que o sangue deles já não pesava mais sobre os seus ombros. Isto é, porque ele havia cumprido fielmente o seu trabalho e anunciou-lhes todo o desígnio de Deus. E agora podia descansar no fato de que eles atingiram a maturidade espiritual, podendo cuidar não somente deles próprios, mas também de todo o rebanho de Cristo. Eu quero aqui chamar a atenção para um fato que é muito mal compreendido nas igrejas, né? E muitos pastores compreendem mal esse princípio. Eu como pastor, eu respondo por essa igreja e eu vou responder pela vida de cada um de vocês diante de Deus. É como se eu, ao chegar diante de Deus nos céus, Deus vai me enquadrar e dizer assim: Olivar, o que você fez com a vida do Eduardo? O que você fez com a vida do Alair? O que você fez com a vida do Tiago? Não. Nesse sentido, vocês não são minha responsabilidade. A responsabilidade a qual Paulo diz que ele cumpriu e da qual ele se via livre agora, ele não pesava mais sobre os ombros dele, diz respeito ao ensino que ele deu àqueles irmãos. Deus vai cobrar dos guias da igreja, dos líderes da igreja, o ensino que nós damos para a igreja. E você vai ver o porquê. Na parte final aqui do estudo, você vai ver o porquê isso é importante. Por que Cristo leva isso a sério? O ensino que nós estamos dando. É isso que nós vamos prestar contas para Deus. Eu, como pastor, como presbítero da igreja, eu prestarei contas a Deus do ensino que eu dei a vocês. E Deus vai me dizer: Olivar, por que você ensinou isso para a igreja se isso não está na Bíblia? Ou você deturpou o que a Bíblia diz? Você deturpou a minha palavra. Por que você ensinou isso para a igreja? Por isso, meus irmãos, que a tarefa do ensino na igreja é algo que tem que ser levado com o máximo zelo. Paulo disse: aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Eu como presbítero docente, eu tenho que ter o máximo de cuidado com aquilo que eu ensino para vocês aqui.
Eu peço a Deus que me livre do pecado, me livre da tentação de querer ensinar a vocês o que eu acho, o que eu penso, as minhas ideias. Eu peço que Deus me mantenha firme ensinando a palavra dele, porque a família de Deus, o povo de Deus, os filhos de Deus são alimentados somente pela palavra de Deus. Aliás, a gente pode ser alimentado por qualquer coisa, né? Você está com fome, você pode comer um pacote de clube social, é alimento. Mas é tão nutritivo quanto uma fruta, uma refeição decente, uma salada? Pergunte para a nutricionista, o que ela te responde? Todos são alimentos. Agora, qual é o melhor alimento? Mais adequado? Então veja bem, eu posso vir aqui e ensinar um monte de coisa para vocês e vocês saírem daqui alimentados com aquilo. Mas é igual aquele alimento que só serve para te engordar, entupir as suas veias, fazer mal para você e você não ter uma vida saudável. Você se alimentou, mas com coisa que não presta. E eu não quero aqui alimentar os irmãos com falsas esperanças. Não quero aqui jamais alimentar os irmãos com falsas ideias, com pensamentos, filosofias da minha cabeça, ideias da minha cabeça. Eu quero alimentá-los com a palavra de Deus, que é eterna, que é poderosa. Sua obediência a Deus é completa? Você obedece a Deus inteira, imediata e internamente? Você o obedece a despeito das ameaças e dos sofrimentos, das dificuldades e lutas que surgem em sua vida? Você compreendeu que o chamado para seguir a Cristo requer de você a abnegação total e considerar que a sua vida não tem valor algum em si mesma, mas somente na dedicação total a Deus? Você tem procurado entregar a mensagem do Evangelho às pessoas, não deixando de anunciar nada com relação à vontade, ao desígnio de Deus? Quando Paulo fala que ele anunciou a eles todo o desígnio de Deus. Eu não sei quantos anos mais Deus me dará aqui na igreja, quantos anos mais de vida eu terei, eu não sei. Eu gosto de pregar sequencialmente nas Escrituras, mas eu não me iludo, não me iludo com o fato de que terminei mais um livro da Bíblia com os irmãos, preguei todo aquele livro. Não, se eu voltar lá, nós ficamos mais de 4 anos meditando nos Salmos. Se voltarmos lá no Salmo 1, começar tudo de novo, nós aprenderemos muitas outras coisas mais. Veremos novas coisas, veremos as mesmas, mas sempre estaremos aprendendo. O desígnio de Deus é vasto, mas nós não podemos perder nosso tempo em outras coisas, a não ser em saber qual a vontade de Deus, o desígnio de Deus, para assim colocar em prática. Você tem tido mais medo de confrontar as pessoas com amor e na palavra do que de deixar de fazê-lo? Vejo muita gente dizendo assim, não, eu não bato de frente, A gente vê que as pessoas têm medo às vezes de confrontar umas às outras. Tem mais medo dos homens do que de Deus. Nós não podemos deixar o temor a homens dominar o nosso coração. Nosso temor tem que ser a Deus. Lembre-se que aqueles a quem Deus lhe confiou, Ele lhe pedirá contas do ensino que você deveria ter lhes dado. Você pai, você mãe, você tem filhos. O ensino que você tem dado aos seus filhos, um dia Deus cobrará de você. Você ensinou seu filho no caminho do Senhor, ele resolveu fazer coisas tortas com a vida dele. Ele vai responder diante de Deus.
Deus não vai cobrar de você a desobediência do seu filho. Ele vai cobrar de você se você antes ensinou o seu filho no caminho do Senhor, para que ele então obedecesse a Deus ou desobedecesse. Deus vai cobrar de você o ensino que você deu. Presbítero, diácono, pastor, Deus cobrará de nós o ensino que nós temos dado à igreja. Professor de escola dominical, Deus cobrará de você, não é se você encheu a classe, se tinha muitos alunos na sua classe, se você era um professor comunicativo, alegre, não. Ele vai cobrar de você se você foi fiel em ensinar a palavra dele para os seus alunos. É isso que Deus cobrará de nós. Por isso que uma consciência tranquila também tem essa certeza de ter feito e ter ensinado a vontade de Deus para as pessoas, né? Pelo jeito vai dar tempo da gente terminar hoje. Terceiro e último ponto aí. Uma consciência tranquila diante de Deus também depende de amor responsável. Atendei por vós, né, Paulo continua, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão falsos homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cansei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis estas coisas. Vós mesmos sabeis que essas mãos, para o que me era serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando-o afetuosamente, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até ao navio. Nesses versículos nós temos várias demonstrações de amor responsável, algo essencial para uma consciência limpa, um amor responsável. Primeiro, cuidado com as ovelhas de Cristo. No versículo 28, Paulo exortou aos presbíteros a que pastoreassem a igreja de Cristo, para a qual eles foram constituídos pelo Espírito Santo como bispos. A palavra bispo, episcopos, no grego, significa supervisor, aquele que vê de cima, né? Epi, sobre, scopos, né? Ver, olhar, né? Então, aquele que olha sobre, né? Supervisiona o rebanho. Pois esta igreja foi comprada com o sangue de Cristo. No amor de Cristo no amor que Cristo tem por sua igreja, é que os presbíteros devem agir para com as ovelhas. Os presbíteros deviam ter 2 atitudes em relação à igreja: atender e vigiar. Atendei, diz Paulo, né? Ou seja, prestar atenção, olhar com amor, cuidando de cada uma das ovelhas de Cristo, né? Então a figura que Jesus Cristo usa para falar dos seus discípulos, né, chamando-os de ovelhas, é muito apropriada. Por várias características, nós lembramos as ovelhas, nós lembramos uma ovelha. A ovelha, ela tem uma séria dificuldade visual. Ela não enxerga mais do que alguns metros à sua frente. Então, para ela confundir
um penhasco com um caminho, é muito fácil. Para ela confundir um riacho com um rio perigoso, muito fácil. Confundir um lobo com um animal inofensivo, muito fácil. A ovelha tem uma visão muito deficiente. Igualzinho nós. Nós só vemos o presente momento, nós não conseguimos ver além, nós não sabemos do futuro. Por isso que nós devemos, como ovelhas que seguem a voz do seu pastor, chamando as suas ovelhas, nós devemos seguir a voz do nosso pastor. Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O bom pastor sabe conduzir as ovelhas pelas águas seguras, para as pastagens verdejantes. A ovelha, ela necessita de abrigo à noite, pois a sua única proteção são as cercas do aprisco e a vigilância do pastor. Assim é a igreja de Cristo, frágil e deficiente em seu discernimento. Nós temos dificuldade de discernir. Quando a gente fala deficiência visual, no sentido de nós não conseguimos discernir bem as coisas. Precisamos de Cristo, do Espírito Santo iluminando o nosso coração para discernirmos as coisas. A igreja necessita que pastores, seus pastores, presbíteros, estejam atentos às suas necessidades. Bons presbíteros alimentam o rebanho de Cristo com a palavra de Deus. Porque, como nós vemos aqui, é a palavra de Deus, como disse Paulo, é a palavra de Deus que sustenta, que ampara, o versículo 32, ele diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que estão santificados, são santificados. Como que nós vamos trocar esse alimento precioso, essa palavra preciosa, por filosofias humanas, por ideologias, por atividades de passatempo? Como nós vamos trocar esse tesouro? Pelo que nós trocaremos? Mas é a coisa mais fácil que tem, é a igreja trocar a palavra de Deus por qualquer outra coisa. Veja, muitos crentes deixam de vir à igreja do Senhor, cultuar a Deus junto com outros irmãos, porque preferem o conforto do seu sofá aos domingos. Ah, pastor, é porque eu estou cansado, trabalhei muito durante a semana, estou cansado e segunda-feira eu tenho que trabalhar. Então, quer dizer, você está preocupado com o seu trabalho, segunda-feira estar preparado para o seu trabalho segunda-feira, mas não está preocupado em obedecer a Deus e congregar com os irmãos. Triste, né? Nós não podemos trocar esse alimento sólido, substancioso, da palavra de Deus por nada, porque é a palavra de Deus que sustentará cada coração quando estes passarem por adversidades e por tribulações. Paulo também diz para eles: vigiai. Como pastores, vigiem. É necessária uma postura de constante vigilância para com o rebanho de Cristo. E isso porque dentro da igreja surgiriam lobos vorazes. Isto é, homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles, conforme o verso 30. Pior do que hereges fora da igreja são os de dentro. Esses fazem muito mais estragos. Pior do que os lobos na floresta são os lobos dentro do aprisco, pois estes atacam dentro da igreja, enquanto os que estão fora só atacarão se formos até eles. O grande perigo que falsos mestres infiltrados na igreja oferecem é que eles, o tempo todo, se parecem com ovelhas. A mentira nunca virá com cara de mentira, ela sempre virá travestida de verdade.
Satanás nunca virá mostrando quem realmente ele é. Ele sempre virá mostrando tentações que agradam os nossos olhos, que chamam a nossa atenção. Uma heresia nem sempre vem escancarada. Às vezes ela vem numa prática, ela vem montada, né, como disse John MacArthur Jr., a heresia vem montada nos lombos da tolerância. Vamos fazer assim, porque tal igreja fez, deu certo. E daí que tenha dado certo? Mas ela está crescendo. Célula cancerígena cresce também. Se multiplica também. Devemos tomar muito cuidado, irmãos. Por isso mesmo a liderança da igreja, os presbíteros, precisam ser habilidosos em farejar esses lobos e atacá-los, porque onde lobos são poupados, ovelhas são sacrificadas. Nenhuma ovelha deve ser abandonada e deixada à mercê de lobos vorazes. As portas do aprisco devem ser vigiadas o tempo todo para que falsos ensinamentos não entrem por elas e façam estragos ao rebanho. Para isso, os presbíteros devem sempre encomendar cada ovelha a Cristo, ou seja, a palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Só podemos proteger as ovelhas das mentiras dos falsos mestres com a verdade da palavra de Deus. E quem é ovelha de Cristo segue a verdade da palavra. Segue a verdade da palavra. Uma igreja que não ensina puramente a palavra de Deus, antes a dilui com filosofias humanas, ideologias, psicologias, com certeza não é um aprisco, não é um lugar de proteção para as ovelhas de Cristo. Somente a palavra de Deus pode proteger seu coração, somente a palavra de Deus pode lhe dar a vida eterna. Esses presbíteros também deveriam cuidar da igreja de Cristo, dando bom testemunho, verso 33 a 35, o bom testemunho demonstra nosso amor por Deus antes de tudo, e também amor pelas pessoas, pois se queremos que elas sejam salvas, é muito importante que o nosso testemunho demonstre nosso amor por Deus. Alguém disse que de cada 10 pessoas, 1 lerá a Bíblia e 9 lerão o cristão. É claro que não estamos dizendo que o nosso testemunho seja mais poderoso que a palavra de Deus, não é isso que nós estamos dizendo, mas é fato que a maioria das pessoas primeiro terá contato conosco e depois com a Bíblia. Muita gente não leu a Bíblia, mas o primeiro contato que ela vai ter, que eles terão com o Evangelho, será através da nossa vida. Agora, que contato é esse? Como essa senhora que eu contei, que se queixou de hipocrisia, fingimento, falsidade dentro da igreja, por isso que ela não ia para a igreja. Ainda que seja uma desculpa esfarrapada, mas tem sentido. O primeiro contato que ela teve com o Evangelho foi o péssimo testemunho dos crentes. Nosso testemunho de vida deveria ser tão forte a ponto da gente dizer o seguinte: se uma pessoa não tiver a possibilidade de ter em mãos a palavra escrita, a palavra de Deus, uma Bíblia, um exemplar da Bíblia, para ela própria ler e estudar, mas se ela apenas tiver você como referência do que é ser salvo em Cristo Jesus, discípulo de Cristo Jesus, o seu testemunho seria suficiente para mostrar para essa pessoa quem é Jesus? O conhecimento que você tem da palavra de Deus
seria suficiente para você mostrar para essa pessoa quem é Jesus e o que é o Evangelho de Cristo? Os presbíteros deveriam... desculpa, pulei um pedaço aqui. Por isso, precisamos falar, viver e nos expressar de acordo com a palavra de Deus, para que quando as pessoas estiverem em contato com a palavra, se lembrem de nós. Então é isso que é ser crente? Então é isso que... É igual aquela história, né? Dizem que isso aconteceu com Charles Spurgeon, não sei se foi com Spurgeon mesmo, mas dizem que um pastor, um cristão, crente, andando pelas ruas de Londres à noite, frio, ele passou por um mendigo e viu aquele mendigo encolhido ali no chão, descalço, e aquilo incomodou ele, né? Ele tirou os seus sapatos e foi e colocou nos pés do mendigo. E não contente com isso, ele foi e tirou o seu casaco e colocou sobre o mendigo, e o mendigo continuou ali dormindo. E quando ele foi se distanciando do mendigo, o mendigo então perguntou para ele: moço, o senhor é Jesus? O senhor é Jesus? Alguma vez ele havia ouvido sobre o Evangelho, havia ouvido sobre Jesus, e nas ações daquele homem ele viu como um cristão deve ser, né? As pessoas conhecem a Jesus através das nossas ações. Cristo é conhecido através das nossas ações, palavras. Paulo disse, né? Lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar cada um, com lágrimas a cada um. Ele apela para a lembrança deles. Olha, lembrem do que eu ensinei. Lembrem de mim. Quando vocês lembrarem do meu ensino, lembrem de mim. Vocês vão ver a mesma coisa. Os presbíteros deveriam se lembrar como foi o comportamento de Paulo entre eles, no tocante ao pastoreio do rebanho de Cristo, e fazerem o mesmo com as ovelhas. Ele não agiu com cobiça e ganância, não foi pesado e inconveniente para com ninguém, mas em vez disso, ajudou quem precisava, né? Faltou um ai, cumprindo assim a vontade de Deus em sua vida. Ainda no versículo 35 temos mais um importante ensinamento: mais bem-aventurado é dar do que receber. A graça da liberalidade em doar e repartir demonstra o nível da nossa maturidade espiritual. Uma criança, no auge da sua infantilidade, se você vai pegar alguma coisa dela, ela segura e diz o quê? É meu, é meu. Se você pega, ela vai correndo, toma e segura, é meu, né? O egoísmo está ligado à infantilidade. Mas aquele que amadureceu, aquele que cresceu na fé e amadureceu, ele tem um coração generoso, ele está disposto a dar em vez de receber. Também nós vemos as demonstrações públicas de afeto. Eles deveriam, os pastores ali deveriam demonstrar publicamente seu afeto, né? Tanto Paulo quanto os presbíteros naquele momento de profunda comoção demonstraram seu amor por meio de lágrimas por sua partida, abraços e beijos. O amor ali foi demonstrado por Paulo e pelos presbíteros. Como? Orando por e com eles, verso 36, ali junto aos seus irmãos, de joelhos, ele orou com todos eles, né? A oração é um poderoso instrumento que Deus usa para unir os corações em amor. Tem sido um momento muito gostoso, os domingos pela manhã, quando nós estamos aqui orando ao Senhor, né? E eu passei a gostar e a amar mais o seu Alair. Não é difícil,
amar esse homem, né? Não é difícil amar esse servo de Deus. Mas quando a gente está aqui junto, aqui orando, e ele compartilhando aqui conosco a palavra, compartilhando suas experiências, aumenta ainda mais a admiração, o amor. A oração, ela tem esse poder. Por isso que você pode ver, se uma pessoa ama a igreja, essa pessoa é um intercessor fervoroso da mesma. Mas aquele que vive reclamando da cor, tá mofada a parede, tá vazando água ali, tem não sei o quê, o pessoal não me cumprimenta, eu entrei invisível e saí transparente, ninguém me viu, e não sei o quê e tal, não me agradeceram pelo que eu fiz e tal, não sei o quê. Ou então, você viu o fulano de tal, o que ele está fazendo aqui, o crente linguarudo, né? E aí, pode ver, essa pessoa não ora, não intercede pela igreja. Está com dificuldade de amar alguém, comece a interceder por essa pessoa. Comece a colocar diante de Deus as mazelas dessa pessoa. E o seu coração será inundado por misericórdia e por amor. Outra demonstração pública foi que eles choraram, né? Chorando por e com eles. Com certeza não somente eles, mas o próprio Paulo chorou naquele momento de despedida. Assim ele regou com suas lágrimas a semente do amor que um dia ele semeou naqueles corações. Também sendo fiéis ao que receberam de Paulo. Verso 37 ainda nos mostra, em nossa cultura, o significado do beijo varia do gesto afetuoso para um ato carnal, né? Então, tanto a gente pode entender que um beijo dado em alguém é um ato afetuoso, como uma expressão de carnalidade. Mas na cultura hebraica, na cultura judaica, beijar a face de alguém é mostrar fidelidade. Por isso que quando Judas veio e beijou Jesus, Jesus falou: amigo, com um beijo traíste o Filho de Deus. Jesus está dizendo o seguinte: como é que você tem a cara de pau de usar um gesto que todo mundo entende como o gesto de alguém que é fiel, de alguém que é fidedigno, e usar para me trair? Né? É um ato de fidelidade. Aqui eles beijaram Paulo, eles se beijaram, mostrando o que para Paulo? Paulo, nós continuaremos o seu trabalho, nós continuaremos o ensinamento que você deu para nós. Nós seremos fiéis, permaneceremos fiéis ao que você nos ensinou, não deixaremos de cumprir tudo o que você nos disse. Era um ato de fidelidade, né? Da mesma forma, demonstramos nosso amor por meio da nossa fidelidade. A fidelidade a Deus, a fidelidade aos irmãos, a fidelidade ao cônjuge mostra o amor, o verdadeiro amor. Por fim, também nós vemos que eles entristeceram-se pela separação. O adeus de Paulo tornou-se semelhante a um funeral, pois não mais veriam seu rosto. Deveríamos nos abraçar, beijar e nos alegrar uns com os outros, como se fosse a última vez. A gente deveria, toda a nossa despedida deveria ser uma despedida calorosa, né? Pois pode ser a última vez que a gente vai se despedir, né? Toda manhã ao sair de casa, ao despedir dos filhos, da esposa, do esposo, para ir para o trabalho, não saia com o coração pesado, não saia aborrecido, chateado com alguma coisa, não. Se essa for a última lembrança que eles terão de você, que seja a lembrança, uma lembrança de amor. Uma vez eu fui num funeral em que um filho chorava angustiado pela morte do seu pai. E o choro dele era diferente do choro dos outros filhos.
Foi aí então que alguém me disse assim, é que no dia antes da morte do pai, o pai morreu de acidente. No dia antes da morte do pai, ele teve uma briga séria com o pai. Uma das últimas palavras dele para o pai dele foi: tomara que você morra, não aguento mais você. Triste, né? Não foi isso que aconteceu aqui, mas foi dolorido, foi doloroso para eles também. O amor responsável cuida, protege, ensina e exorta por meio da palavra de Deus. Demonstra afetos, chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Não mede a sua intensidade, mas se doa por completo e sem reservas. Tanto os que pastoreiam quanto os que são pastoreados devem se entreolhar com esse amor, pois somente o amor que tem como base a palavra de Deus pode proteger todo o aprisco. Por que que a igreja de Atos conquistou a simpatia dos de fora? Porque quando eles olhavam para dentro da igreja, quando eles viam os irmãos ali na igreja de Atos, eles viam o amor com que um cuidava do outro. Era a comunidade do amor, onde eles se cuidavam. E aquilo chamou a atenção das pessoas. A nossa igreja tem que ser vista assim, irmãos, para a glória do Senhor. Se seu amor pelos irmãos é assim, se você recebeu a incumbência do Espírito Santo para pastorear o rebanho dele, esse amor responsável é visto em sua vida. Agora estou falando mais para mim aqui, né? E também para os presbíteros. Mas se você é apenas uma ovelha do rebanho de Cristo, eu lhe pergunto, há amor em seu coração por aqueles que atendem, cuidam e protegem a sua vida dos ataques dos lobos vorazes e dos falsos mestres? Ou você tem tornado o trabalho desses pastores algo penoso, difícil, extenuante, mais do que já é? Porque tem umas ovelhas que dá licença, viu? É uma luta no meu coração, tem hora, para não classificar tal ovelha como bode, né? Porque os bodes serão apartados das ovelhas, né? Bode é falso crente, ovelha é verdadeiro crente. Mas tem hora que a ovelha é tão teimosa que parece um bode. Não compete a mim julgar se ela é bode ou se é ovelha. Não compete a mim julgar se ele é salvo ou não. Eu devo julgar as ações. E quando eu vejo as ações da pessoa, as ações são totalmente contraditórias com as ações de alguém que se diz ovelha de Cristo. Tem ovelha que dá trabalho por 10. E está ficando cada vez mais difícil, irmãos. Os nossos tempos estão cada vez mais difíceis. Crentes melindrosos, crentes manhosos, não crescem, não estudam a palavra, não gastam tempo estudando, gastam tempo com tanta bobagem, mas não gastam tempo, a metade do tempo, com o estudo da palavra de Deus. Não querem crescer, querem tudo pronto, são eternos bebezões. A igreja muitas vezes deveria ser uma faculdade, ainda é um berçário. Nós vimos isso, né, lá em Hebreus capítulo 5, do versículo 12 em diante. Vocês já deveriam ser mestres, mas ainda tenho que voltar com vocês aos princípios elementares da fé. Vocês já deveriam estar se alimentando com alimento sólido, mas ainda estão num leitinho. É muito perigoso isso, meus irmãos. A igreja nós precisamos ver a igreja amadurecendo. Precisamos ver todos os irmãos amadurecendo, cada qual no seu ritmo, mas deve haver amadurecimento, deve haver crescimento. Senão, nós não cumpriremos nosso papel como igreja. O que Deus quer que nós façamos?
Manter a nossa consciência limpa vai muito além de apenas um bem-estar. Não trata-se apenas de você, não, eu estou tranquilo agora, estou com a consciência limpa. Não. Trata-se de um importante instrumento para nos relacionarmos com Deus com cada vez maior intensidade, demonstrando nosso amor, temor e desejo de conhecê-lo ainda mais. Trata-se de um constante retornar para Deus, estar em sua presença, contemplando a sua santidade, conhecendo-o a fim de adorá-lo e adorando-o, conhecendo ainda mais, tal como ele planejou quando nos criou à sua imagem e semelhança. Eu tenho batido essa tecla com os irmãos, sobre o significado de imagem e semelhança. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso tem a ver com adoração. Nós fomos criados para adorar a Deus, viver frente a frente com Ele, conhecendo-o e adorando-o. Esse é o objetivo da igreja. Esse deve ser o alvo de cada pastor e presbítero para com a igreja de Cristo. O exercício de uma consciência purificada por meio da confissão de pecados e do empenho em obedecer a Deus deve ser uma das principais evidências da nossa fé. Concluindo, uma consciência tranquila diante de Deus tem de ter um comportamento servil, cuja característica principal é a humildade e a consagração a Deus. Uma obediência completa, ainda que sob o risco de morte, e amor responsável, que sabe que haverá de responder a Deus pela forma como se conduziu entre as ovelhas. E conduziu as ovelhas, Que Deus nos ajude. Amém.